Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que às vezes gera dúvidas nos funcionários, que é: será que eu estou sofrendo ou eu já sofri algum tipo de assédio moral dentro do meu ambiente de trabalho? O que seria esses assédios morais, né? Eu vou trazer aqui no vídeo alguns exemplos e quais são as consequências, quais são os direitos que você tem se você está passando por essa situação ou se você já passou. Então fica aqui comigo nesse vídeo para entender melhor. Então, gente, o assédio moral nada mais é do que quando o funcionário ele passa por situações de violência psicológica. O que eu quero dizer com isso? Situações de forte pressão, situações humilhantes, abusivas, né? Existem N exemplos de situações aí que o assédio moral ele fica configurado. Então, situações intimidadoras, né, principalmente de uma maneira mais contínua, elas caracterizam o assédio moral. Então, essas situações, elas podem ser feitas, né, podem ser geradas tanto às vezes por colegas de trabalho que estejam numa mesma hierarquia, ou então por superiores, pessoas que estão acima de vocês, ou até mesmo pessoas que são subordinadas a vocês, então pessoas que estão numa hierarquia um pouquinho mais baixa. Então, essa questão, né, de é meu superior ou é uma pessoa subordinada a mim, não faz diferença, né? Pode ser sim assédio moral, tanto quando vem de cima, quando vem do mesmo nível que você, ou quando vem de baixo também, um nível abaixo do seu. O assédio moral, ele pode acontecer de N maneiras diferentes, como eu falei, né? Então, muitas vezes acontece através de uma ofensa verbal, através de um isolamento, às vezes a gente vê até uma tentativa, às vezes, de alguma ofensa física, né? De uma violência realmente acontecendo no ambiente de trabalho, uma pressão excessiva por metas, por resultados, ridicularização também dos resultados ou da pessoa, de alguma característica dela, difamação, ameaças. Existem N exemplos que realmente podem acontecer que caracterizam um assédio moral. Então, de modo geral, quando houver um comportamento, né, por parte de alguém acima ou do seu nível ou abaixo de você, um comportamento hostil, um comportamento desrespeitoso, ofensivo, abusivo, fica caracterizado o assédio moral. Essas atitudes, esse assédio moral que acontece com um funcionário, ele traz várias consequências também negativas para a saúde desse funcionário, né? A gente já consegue imaginar, né, o quão desgastante às vezes é para uma pessoa repetidamente ser ofendida, ser humilhada. Então a gente sabe que essas pessoas que passam por um assédio moral, muitas vezes elas podem ficar, né, com medo, com ansiedade, podem inclusive desenvolver depressão e outras doenças que são psicossomáticas. Então há uma série de consequências, infelizmente, para aquele funcionário que sofre o assédio moral. Então é importantíssimo que a gente entenda quais são os direitos desse funcionário e como fazer valer esses direitos para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível e para que ele não desenvolva aí consequências piores ainda desse assédio moral que ele vem sofrendo, tá? Então, alguns direitos que a lei garante para essas pessoas, né, que estão sofrendo o assédio moral. O primeiro deles é o direito à dignidade. Então, todo trabalhador ele tem o direito de ser tratado com respeito e dignidade dentro do ambiente de trabalho. Então, isso mostra justamente que o assédio moral é completamente incorreto, né? Todo mundo tem o direito de ser respeitado e a partir do momento em que não é, a gente vê que um assédio moral está acontecendo e que é completamente incorreto. Outro direito que a lei garante também é o direito à integridade psicológica, né? O que ela quer dizer com isso? Que o empregador ele deve garantir ao empregado um ambiente saudável de trabalho, né? Livre de práticas abusivas, livre então de um assédio moral. Essa é uma obrigação do empregador, garantir então um ambiente de trabalho saudável. Um terceiro direito também é o direito à reparação. Então, muitas vezes é isso que nós fazemos através da justiça do trabalho. A gente pede uma reparação para esse dano que está acontecendo com a pessoa, justamente porque se há um assédio moral, há aquelas consequências que eu falei, há aquela repercussão para o funcionário, né, de
um medo, uma ansiedade, um estresse, às vezes até uma doença, né, que acarrete aí depressão, enfim, várias doenças psicossomáticas. Então a gente pede também o direito à reparação, a lei garante esse direito à reparação, que nada mais é do que entrar com um processo na Justiça do Trabalho, cobrando uma indenização em razão dos danos que foram sofridos. Agora, caso você esteja então passando por alguma situação de assédio moral ou então conhece algum colega que esteja, aqui vai algumas dicas que são importantíssimas para esse momento, tá certo? A primeira delas é para que se documente tudo isso que vem acontecendo, né? Para que se guarde provas então dessa situação. Sejam provas, e-mails, né, conversas de WhatsApp, gravações e principalmente testemunhas, né? A gente sabe que muitas vezes esse assédio moral, ele pode acontecer sim, né, de uma maneira assim, isolada e restrita, em que as pessoas não conseguem visualizar ele acontecendo, mas existem muitos outros que acontecem na frente dos demais colegas, na frente de clientes, e aí então testemunhas sem dúvida também são a chave para a gente mostrar que esse assédio moral aconteceu no ambiente de trabalho. Então guardar essas provas, documentar tudo isso que vem acontecendo é a primeira dica e talvez a mais importante para aquelas pessoas que estejam passando por essa situação. A segunda dica é conhecer justamente a lei, né, as políticas, o que ela prevê como sendo seu direito. E agora você está justamente recebendo isso aqui nesse vídeo. Então, você já está ciente de quais são os seus direitos, né? Direito à dignidade, que a gente falou, ao ambiente de trabalho, né, ok, saudável, e também o direito à reparação que você tem, né, em razão das ofensas que você veio recebendo aí no ambiente de trabalho, tá? Uma outra dica também que eu quero mencionar aqui no vídeo é para você não deixar, né, de mencionar essas condutas que envolvem um assédio moral para o RH da empresa, para os seus superiores, para que alguma atitude seja tomada, né? Porque há sim a possibilidade da empresa se corrigir a tempo, de você não ter todas aquelas consequências negativas de um assédio moral, não ter todo aquele abalo psicológico. Então, logo no primeiro momento, no primeiro instante que acontece um assédio moral, tente passar isso para as pessoas responsáveis, né, na sua empresa, para os seus superiores, para o RH, para que a empresa tome alguma atitude e corrija aquela situação a tempo de não te causar prejuízos. E uma última dica também é, sem dúvida, procurar um apoio psicológico. Então, a gente sabe todos os direitos que essa pessoa que está sofrendo assédio moral tem, né? Tem direito de reparação, tem direito à dignidade, mas muitas vezes um amparo psicológico nessas situações faz toda a diferença para que ela consiga se manter um pouco mais saudável diante daquele assédio. Então, um amparo psicológico também pode ser necessário, né? Até que realmente aquela situação se encerre por completo. Agora, principalmente para fazer valer esses direitos que eu mencionei aqui no vídeo, da dignidade, de um ambiente de trabalho saudável, da reparação, é importante que você converse com um advogado, né, especialista em direito do trabalho, porque é essa pessoa quem vai te orientar sobre os documentos, as provas que você precisa, muitas vezes até também fornecer um tipo de amparo psicológico e também, sem dúvida, preparar então um processo para fazer valer todos esses direitos que eu mencionei aqui, inclusive o de reparação. Então, através de um advogado trabalhista, né, que vai fazer um processo trabalhista para você, é que você vai conseguir atingir todos esses direitos que a gente viu aqui durante o vídeo, caso a empresa não faça, né, por bem quando você trouxer as suas queixas para ela. Então, pode ser sim necessário, às vezes, uma conversa com um advogado especialista para ele te auxiliar, para ele te orientar nessas situações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam e comentem, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente vai lançar. E se vocês precisarem fazer um contato aqui conosco, existe um link aqui embaixo do vídeo que vocês podem estar apertando, tá ok? Muito obrigada e até o próximo vídeo!